Bom dia, tudo bem? Vou aproveitar, deixa que eu recém fiz o último vídeo, que era sobre a alimentação em relação ao período de quimioterapia, para falar agora sobre o preparo para essa alimentação, tá? Que seria o que eu fiz, né? Cada um vai achar o seu caminho. Eu estudei muito sobre desintoxicação quando eu estava passando por esse processo de quimioterapia. Então, assim, o que eu entendi eu vou fazer mais vídeos sobre desintoxicação, mas para o período de qual foi o cuidado que eu tive, qual foi o preparo que eu tive. Foram os jejuns que eu fiz. Eu comecei a fazer jejum intermitente, além dos processos, né, das alimentações líquidas e alimentações mais pastosas que eu falei no vídeo anterior. Eu fiz um preparo, por quê? Porque eu li que existem estudos que apontam que o câncer ele pode se alimentar às vezes até 200 vezes mais rapidamente do que uma célula normal. Então eu quis fazer o meu câncer multiforme. E pelo visto funcionou, ajudou. Então o que eu fiz? Eu fiz jejum durante o período de 24 horas antes da quimioterapia. Porque aí nos dias anteriores, eu já tinha me alimentado muito bem, o meu corpo já estava com bastantes nutrientes de reserva. E aí, nesse período de 24 horas que eu fiz de jejum antes de fazer a quimioterapia, eu não deixei nada para ficar ali, né, de açúcar na corrente sanguínea sobrando. Aí eu fui pra quimioterapia e a quimioterapia, a droga entrou no corpo e aí, passada a quimioterapia, aquele sangue ficou circulando, beber muita água para aquele sangue circular bastante. Terminou a quimioterapia, eu ainda fiquei mais 2 horas de jejum. E nessas 2 horas de jejum, o que eu fiz? O meu tumor, ele era visível, tá? Eu tinha um tumor mais ou menos nessa região aqui. Que ele era mais ou menos desse tamanho, assim. E ele era pra fora, assim, palpável, tá? E aí, o que eu fiz? Eu esquentei isso aqui no micro-ondas, essa bolsinha de sementinhas, e botei ali. E eu fiquei fazendo isso durante 2 horas, mais ou menos isso aqui fica quentinho por mais ou menos uns 20, 30 minutos, tá? Então eu fui fazendo isso, aquecia de novo, botava de novo. Aquecia de novo, botava de novo. Aquecia de novo, botava de novo. Ninguém me falou pra fazer isso aqui fui eu que inventei, porque como eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com calor, né? A minha mentalidade, ela é muito voltada para isso. E não existe uma contraindicação, a gente tem que ter medo, por exemplo, assim, quando a gente tem que ter medo de botar calor local numa região que tá com câncer, para não aumentar o câncer, mas no momento que eu tô com quimioterapia no meu corpo e eu tô justamente querendo que a minha corrente sanguínea chegue ali, então eu achei interessante colocar calor local na região do tumor para expandir vasos, né? Porque o calor dilata corpos, aumenta ali a circulação sanguínea e aí com isso aumenta tudo que tiver na circulação sanguínea para chegar ali. Como o que eu tinha na minha corrente sanguínea naquele momento era a droga da quimioterapia, então se o câncer estava com fome, porque eu já tinha deixado ele morrendo de fome durante 24 horas, a única coisa que ele podia comer era a droga da quimioterapia mesmo, que era o que eu queria. Eu não sei se foi isso que ajudou, porque não existe uma comprovação científica, não existia esse método antes, eu não li ele em nenhum lugar, eu apenas usei do conhecimento prévio que eu tinha, que a minha profissão me beneficiou. E o que aconteceu, no meu caso, foi que eu tinha um tumor de mais ou menos 17 milímetros, ele não era muito pequeno, não. E ele, em 2 quimioterapias, ele sumiu completamente. E os médicos nunca tinham visto um tumor daquele tamanho ter sumido tão rapidamente. E tanto que quando eu fui para fazer, eu ia semana a semana no meu médico, ele palpava. Quando eu fui para ele ver, ele disse assim: Lígia, eu não consigo palpar o teu tumor mais, eu não consigo achar ele. Então o que a gente vai fazer? Eu vou te mandar para tu botar um clipe nele, eles vão pregar o clipe nele, para quando for para cirurgia o médico saber aonde estava para poder tirar ele e tirar também a borda de segurança, porque eles sempre tiram, além do tumor, eles tiram uma borda de segurança. Aí eu fui para fazer a eco, para poder fazer a implantação. A técnica não conseguiu achar, chamou a médica não conseguiu achar, mas eu ainda conseguia palpar, aí eu palpei, guiei. A médica ligou pro meu médico, a médica que ia fazer a implementação da plaquinha.
ligou pro meu médico e falou, olha, não manda teus pacientes no final da quimioterapia, não, manda eles no começo da quimio pra eu poder achar o tumor enquanto ele ainda tá grande. Aí o médico respondeu pra ela, disse, não, mas ela tá no começo da quimioterapia, ela não tá no final. E aí ela olhou pra mim e disse assim, quantas quimios você já fez? Você tá no final? Porque ela não acreditou no médico. Aí eu falei, não, fiz 2 quimioterapias e agora tô me preparando pra ir pra terceira. Aí ela respondeu pro médico assim, então você faz assim, você manda os pacientes virem antes da quimioterapia pra cá. Então, assim, não existe uma comprovação científica, mas existe, no meu caso, pra mim, foi muito por causa disso que ajudou a diminuir bastante, né, que eles chamam shrink. Que ajudou a diminuir, né, a massa tumoral, assim. Porque daí, o que acontece? A massa foi se alimentando do nutriente que vinha para ela. O nutriente que vinha para ela era o nutriente de quimioterapia, que era um nutriente para matar a célula. E aí eu conversei com o meu médico depois, expliquei para ele, para outra médica que me assistia também, ela inclusive anotou isso e foi passando essa dica para outros pacientes, tá? Então eu acredito que mal não vai fazer, ou pelo menos não vai piorar, não vai ser isso que vai fazer, né, o câncer aumentar ou se espalhar. Na verdade, eu acho que não teria como, uma vez que tu tá sob o efeito da quimioterapia. Eu não faria isso se, por exemplo, eu tenho um tumor local ali e eu não tô fazendo quimioterapia e eu só querer trabalhar ele com o calor, não adianta, porque não é o calor que vai matá-lo, e sim a droga que tá na corrente sanguínea que vai matá-lo. O calor só vai ajudar a guiar a droga para chegar ali, tá bom? Então é isso, foi esse o meu preparo pré-químio. Foram 24 horas de jejum, quimioterapia, mais 2 horas de jejum fazendo o calor local no local onde está o tumor, se o tumor for palpável, se a gente conseguir. Se o tumor não for palpável, mas a gente sabe mais ou menos onde é que tá, a vida bota do mesmo jeito e vida que segue, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem bem.